Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos continuar o nosso curso de mediunidade. Hoje estudando sobre as propriedades e funções do perispírito e dando continuidade à segunda aula da educação da mediunidade, que é a fase da aproximação do guia ou amigo mediúnico. Você sabia que o perispírito tem mais de 20 propriedades e que elas são fundamentais para a realização dos fenômenos mediúnicos? Muitas das dúvidas que você possa ter no tocante aos fenômenos, você vai certamente tirar com a aula de hoje, sabendo e conhecendo mais sobre o perispírito. E vamos também compreender a importância de nós identificarmos a aproximação do nosso guia mediúnico, para que ele possa melhor nos ajudar no exercício da mediunidade. Então você está convidado a participar desse estudo e convidado também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Vamos lá? Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês o nosso curso de mediunidade, dando continuidade hoje à nossa temática sobre perispírito. Na última aula nós vimos sobre perispírito, conceito, objeto, vimos os vários corpos espirituais e hoje nós vamos continuar com perispírito, mas vendo propriedades e funções e vendo também a fase da aproximação. Nós já iniciamos essa fase na semana passada e hoje vamos finalizar a fase da aproximação. Lembrando que nós separamos 2 aulas para a fase da aproximação, mas cada estudo, cada centro avalia o tempo que acha mais necessário. Sugerimos no mínimo 2, pode ser só 2 ou mais, perfeito? Então vamos começar. Eu trouxe para vocês um videozinho bem rápido sobre perispírito, só para dar uma revisão geral da aula passada, tá? E aí nós vamos depois continuar no nosso estudo referente à temática da aula de hoje, tá? Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí! Uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Bom, né, meus amigos? É um videozinho rápido, fácil para nós fecharmos o entendimento da aula passada. Bom, vamos lá iniciar então sobre as propriedades do perispírito. Vejam aí que nós listamos
muitas propriedades. Listamos, na verdade, 21 propriedades do perispírito. E nós vamos estudar todas, mas as que estão grafadas com a cor vermelha, nós vamos falar mais rapidamente. E as que estão no preto, nós vamos realmente detalhar mais, porque consideramos mais importantes para o entendimento. Não é que as outras não são, mas são mais fáceis de compreender, e essas precisam de um pouco mais de explicação. Então, perenidade significa que o espírito ele é eterno, perene. Ele teve início, mas ele não vai ter fim. Ele é criado junto com o espírito. Na realidade, ele vem se individualizando ali pouco a pouco, mas ele não tem fim, ele é perene. O perispírito tem temperatura? Sim, tem temperatura. Quando vocês viram os estudos, por exemplo, de William Crookes, quando nós trouxemos quando estávamos falando da ciência, da mediunidade, do estudo que todo houve no campo da ciência para a identificação dos fenômenos mediúnicos, que ele fez os estudos com o espírito Kate King. O espírito Kate King teve a sua temperatura examinada, ela foi pesada, a sua pressão foi examinada, então ele fez todo um estudo para com a Kate King, e ali o que era nada mais era do que o perispírito dela, que se tornou material, que se fez presente naquele momento. Então, o perispírito tem temperatura? Sim, o perispírito tem temperatura. Odor. O perispírito tem odor, tem um cheiro característico? Sim, que pode ser um cheiro bom ou desagradável. Não tem, às vezes, pessoas que sentem um cheiro de flor, um cheiro de perfume ou um cheiro fétido? Da onde vem esse cheiro? Exatamente das próprias emanações fluídicas do perispírito, daquele espírito comunicante ou daquele espírito que se faz presente no ambiente. Então, tem odor. Capacidade refletora, o perispírito ele reflete a luz. Essa capacidade refletora, na verdade, ele reflete não só a luz, como nós vamos ver depois na luminosidade, mas a capacidade refletora é de refletir nele os nossos pensamentos. Quando nós estudamos sobre as nossas criações fluídicas, nós tivemos essa aula recentemente no EG 3. Vejam lá, criações fluídicas e magnetismo. Nós estudamos que no nosso perispírito é como se ele fosse um cristal, um espelho, onde os nossos pensamentos se refletem no nosso perispírito, de modo que os espíritos, ao olharem para nós, ao olharem, examinarem o nosso perispírito, eles conseguem identificar o que nós pensamos, sem que nós precisemos verbalizar ou dizer, porque os nossos pensamentos, o nosso interior se reflete no corpo perispiritual, tá? Então ele tem essa capacidade refletora, como se ele fosse um cristal, que às vezes um cristal nós não conseguimos ver ali o reflexo de algumas coisas, é mais ou menos isso. Mutabilidade, mutação, ele tem capacidade de se modificar. Essa mutabilidade é no sentido de que, com o decorrer da depuração do espírito, o perispírito ele se modifica, ele se depura também. O espírito se depura e o perispírito igualmente. O perispírito não é formado pelas partes fluídicas de um determinado globo? Lembram que eu disse que o perispírito de Jesus era purificado porque foi formado pelas partes mais puras do globo? Então, isso é um processo. À medida que nós vamos evoluindo, o nosso espírito se modifica, logo ele é mutável. Densidade, ponderabilidade. O perispírito ele tem densidade, mais imperfeitos os espíritos são, mais denso é o perispírito. Quanto mais perfeito, menos denso. Quanto mais perfeito, menos ponderável, menos peso tem o perispírito. Quanto mais imperfeito, mais ponderável, mais peso tem o perispírito. A densibilidade é como se fosse a capacidade dele se tornar mais matéria, mais grosseiro.
tá? Por exemplo, uma coisa que é densa, ela é grosseira, ela é como se fosse uma coisa mais difícil de ultrapassar, que ela fosse visualmente mais grossa, materialmente falando, tá? Uma coisa que não é densa, que na realidade é como se fosse algo fluido, como se fosse quase imperceptível, transparente. Então, quanto mais denso, mais compacto é o perispírito. E quanto menos denso, menos compacto ele é. E ponderável, mais ou menos peso. Unicidade, o perispírito ele é único. O perispírito que eu tenho é meu, é da Evelyn. Ele vai me acompanhar sempre, sim, ele vai se depurando, mas ele é sempre da Evelyn. Esse meu perispírito, ele não passa para uma outra pessoa e nem eu pego o perispírito de outra pessoa. Então, único, ok? Agora nós vamos estudar visibilidade, plasticidade, expansibilidade, luminosidade, tangibilidade, penetrabilidade, sensibilidade magnética, sensibilidade global, bicorporeidade, emancipação, transporte e materialização, absorção e transfiguração. Isso são só as propriedades, ainda faltam as funções, tá? Então vocês já viram que perispírito é um tema longo, é um tema importante e é um tema que vocês precisam estudar além do que eu estou passando aqui. Eu vivo dizendo isso para vocês. Não se limitem ao que eu passo aqui. Estudem além. Vamos lá. Plasticidade e expansividade. Pela sua natureza, é flexível e expansível. Adapta-se à vontade do espírito, tomando a aparência que deseja. Lembra que eu já expliquei isso na aula passada? Capacidade plástica, como se fosse uma massinha de modelar. Então, ele pode, pela força do pensamento e da vontade, adotar a forma física que ele deseje. Então, vamos supor que eu esteja, normalmente, no plano espiritual, a gente adota a última forma, normalmente. Então, quando eu voltar, eu vou, no primeiro momento, me ver como Evelyn. Vamos supor que eu continue, que eu queira continuar como a aparência da Evelyn no plano espiritual. Eu posso? Posso. Mas vamos supor que mesmo escolhendo o corpo da Evelyn, eu tenha, por exemplo, que visitar um espírito que não me conheceu como Evelyn, mas um espírito que me conheceu numa reencarnação passada, onde eu tinha uma outra aparência. Se eu me mostrar como Evelyn, ele não vai saber quem eu sou, porque ele não me conheceu. Então, ele não se identifica com a minha pessoa. Então, o que é que eu faço? Como eu vou visitar aquele espírito, e ele não sabe dessa condição, pode ser um espírito imperfeito, um espírito ainda sofredor, eu posso plasmar a minha forma física anterior, quando ele me conhecia, ir lá falar com ele, conversar, dar o auxílio, e quando eu volto, depois que eu saio de lá, eu volto ao corpo da Evelyn. Sem problema nenhum, tudo pela força do pensamento e da vontade, tranquilo. Expansibilidade, aqui eu posso me expandir, o meu perispírito ele pode, como se fosse ampliando o seu tamanho, como se ele fosse ficando maior, tá? Um balão, pensem nele, nessa visão, como se ele fosse crescendo. Eu posso me expandir, como eu posso me contrair. Exemplo, quando o espírito vai encarnar, o perispírito dele sofre um processo de contração, de diminuição. Ele vai diminuindo, 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 até ficar o perispírito do tamanho de um bebezinho, onde ele vai se conectar com o embrião que vai se formar. O que é que ele sofreu? Um processo de contração. O perispírito de uma criança que desencarna, que chega no plano espiritual e ela começa a perceber que ela é um espírito antigo, que ela não precisa ficar na forma infantil, ela pode adotar a forma adulta, se ela quiser e tiver entendimento para isso. Não vai se expandir para poder crescer o perispírito, sair da condição de criança para a forma adulta? Então o perispírito passa por essas mudanças sem problema nenhum. Irradiação e luminosidade. O perispírito, ele irradia a luz. Ele tem, quanto mais evoluído é o espírito, mais luz o perispírito irradia, tá? Então, isso não é expansividade. Eu posso me expandir e não ter luz nenhuma. Eu posso me expandir e não emitir luminosidade alguma. Então, são propriedades diferentes,
tá? Então, a irradiação e luminosidade, aqui são duas propriedades, eu vou explicar para vocês. As pessoas confundem, acham que irradiação e luminosidade é a mesma coisa. Não é. O que é a irradiação? É a capacidade que eu tenho de irradiar as minhas vibrações. Todos nós temos energia e todos nós irradiamos a nossa energia. Quanto mais evoluída eu sou, mais longe vai a energia que eu irradio. Dizem, isso são os que dizem, que Chico Xavier, a energia dele atingia 15 metros. Então as pessoas estavam a 15 metros dele e já estavam sentindo as suas vibrações, a sua energia benéfica. Imaginem Jesus, hein? Onde ele estava na cidade, nós já estávamos sentindo as vibrações dele. Então isso é a capacidade de irradiação das próprias energias perispirituais. Luminosidade é luz. Eu posso me irradiar, porque as energias negativas também se irradiam, com certeza. Quando uma pessoa negativa vem, ela não contamina todo o ambiente, ela irradiou as energias dela. Então, a irradiação é do perispírito, seja irradiação positiva ou negativa. A luminosidade é diferente, a luminosidade é luz. Então, tem espíritos imperfeitos, que os espíritos imperfeitos não vão ter luminosidade nenhuma, porque o perispírito deles não vai brilhar. Não tem luz, não tem evolução. E já os espíritos luminares mais evoluídos emitem luz, ok? Mas isso é tudo perispírito. Vamos agora para a absorção. O que é a absorção? Vejam bem, é a capacidade que o perispírito tem de absorver essências materiais finas. Traduzindo, o perispírito ele pode absorver fluidos, energias emanadas pelos espíritos encarnados e desencarnados também e sentirem temporariamente o que aquele espírito encarnado está sentindo. Então é pela capacidade de absorção que os espíritos comem com os encarnados, por intermédio dos encarnados, através dos encarnados, é pela absorção que os espíritos bebem com os encarnados, fazem sexo com os encarnados, comem excessivamente, bebem, enfim, tudo aquilo que nós estamos, por exemplo, realizando, se eu estiver comendo nesse exato momento e tiver um espírito com fome, ele se aproxima de mim, o perispírito dele vai absorver as essências materiais finas daquela comida. Então, quando eu como, aquelas essências materiais são absorvidas pelo perispírito dele e ele tem a sensação de que ele está comendo aquilo que eu estou comendo. Então, é por isso que existem os chamados espíritos vampirizadores, que vampirizam as nossas energias, as nossas vibrações, as nossas sensações. Eles absorvem essas essências materiais finas. Isso é temporariamente. Então, o que significa que se eu como, ele tem aquela sensação temporária. Por isso que eles ficam exatamente num processo de vampirização. Porque eu bebo, aí eu temporariamente me sinto bebendo aquele mesmo líquido, em função da absorção dessas essências. Depois passa o efeito. Aí eu quero que o encarnado beba de novo para que eu possa beber novamente junto com ele. Então, oferecem ao espírito temporariamente certas sensações como se eles estivessem encarnados. Segundo o progresso do espírito, absorve as essências sutis que dão vitalidade e usufrui dos prazeres materiais. Então eles podem sugar os nossos fluidos vitais, eles podem sugar esses prazeres materiais dependendo daquilo que eles estiverem necessitando ou tiverem vinculados, tá? Essa capacidade de absorção, é por isso que existe o processo de vampirização. Agora vejam, o que eu quero dizer com isso? Que isso pode acontecer, sim. Como é que nós vamos evitar essa situação? Com as nossas mudanças de pensamento. Eles só conseguem absorver porque há sintonia também. Se eu não estiver bebendo, ele, por mais que ele queira que eu beba, para ele absorver as minhas energias, ele não vai conseguir me obrigar a isso. Mas se eu estiver bebendo e ele quiser beber, ele se aproxima e o perispírito dele vai naturalmente realizar essa absorção. Visibilidade, a capacidade que o perispírito tem de se tornar visível para uma determinada pessoa.
Então, é como se o perispírito dele sofresse uma espécie de condensação, tá? Não é bem essa palavra, mas é a mais próxima que nós temos no nosso idioma para se compreender. Então, ele sofre uma espécie de condensação. E aí, nesse caso, o perispírito, que é normalmente invisível, consegue se tornar perceptível à visão humana. E aqui existe, nós vamos comentar, um segundo tipo de visibilidade, tá? Nós falamos nesse primeiro momento da visibilidade externa, onde, por essa espécie de condensação, o perispírito se torna visível à visão humana. Então, a gente consegue visualizar um espírito, porque ele se condensa, tá? Ele sofre essa espécie de condensação. Mas existe uma visibilidade que é interna, que os espíritos superiores, eles conseguem percrustar a intimidade perispiritual dos desencarnados de menor grau evolutivo. O que é isso? Eles se aproximam do espírito mais imperfeito e eles conseguem se concentrar na mente, na problemática daquele espírito, eles conseguem se concentrar naquele espírito e eles conseguem ler, visualizar a vida, a história, os problemas, os sofrimentos, as tragédias daquele espírito. Isso acontece, tem lá também no livro, acho que até, não sei se é Nosso Lar ou num dos livros da continuação da série No Mundo Espiritual, onde tem um espírito que está lá nas colônias, ele está dormindo, em estado de perturbação, tipo tendo pesadelos, mas ele não está acordado. E aí o André Luiz, sob a orientação do mentor, pede para ele se concentrar naquele espírito. Ele se concentra e ele consegue visualizar a história daquele espírito que está lá adormecido em sofrimento de pesadelos. E ele consegue ver o que ele fez, por que ele estava naquela condição, quais eram os pesadelos dele. Enfim, ele conseguia ver a mente e a história daquele espírito. Isso também é visibilidade. E isso também é possível graças a essa propriedade do perispírito. Tangibilidade. Assim como o espírito pode se tornar visível aos humanos, ele pode se tornar tangível. Posso pegar e perceber algo sólido, como foi o caso da Kate King lá com William Crookes, certo? Ali ela se tornou visível e tangível. Então vejam, o perispírito pode chegar a adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível, que é o que nós chamamos de materialização de espíritos. Nós vamos ver aqui um videozinho que nos fala sobre materialização de espíritos, várias materializações que foram feitas, inclusive com a presença de Chico Xavier, tá? Chico Xavier também era um médium de efeitos físicos, mas nesse caso não era ele que estava doando o ectoplasma, era um outro médium de efeitos físicos, mas ele estava presente, tem fotos, nós vamos ver. Então, interessante para nós entendermos esse fenômeno, que também é possível, graças a essa propriedade do perispírito, porque ele pode se tornar visível e tangível também. Transfiguração. Esse é uma das propriedades muito interessantes do perispírito. Qual é essa função? Qual é essa propriedade? O perispírito, ele pode dar ao seu perispírito uma aparência diferente, uma aparência que ele desejar. E ele pode transfigurar-se, quando ele muda essa aparência, ele pode mudar para uma espécie luminosa, por exemplo, como foi a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, nós vamos ver um videozinho explicando, mas eu posso me transfigurar também numa outra pessoa. Vejam, não é a plasticidade, porque a plasticidade, por exemplo, Evelyn, não é a mesma coisa que eu possa adotar a imagem que eu quiser no plano espiritual? É, mas vejam, naquele momento eu estou ali adotando uma outra reencarnação, uma outra aparência da Evelyn. É diferente de, por exemplo, eu me transfigurar numa imagem, por exemplo, de um outro espírito. Vamos supor, tem Divaldo Franco aqui do meu lado, ou a imagem de Divaldo Franco. Eu, Evelyn, me transfiguro e me transformo visualmente em Divaldo Franco. Então, vocês vão olhar para a Evelyn e não vão ver a Evelyn, vão ver o Divaldo Franco. Isso é a transfiguração, tá? É quando você dá ao seu perispírito uma aparência diferente da sua
pela força do seu pensamento e da sua vontade. Como é que isso acontece? Evelyn, mas a Evelyn não está ali, como é que ela muda? E vejam bem, a transfiguração, ela pode acontecer com o espírito encarnado e desencarnado. Então, mas encarnado também, Evelyn? Sim, encarnado também. Como? Vou explicar. A Evelyn sou eu. O que eu faço? Eu consigo primeiro expandir o meu perispírito. Então, o meu perispírito que estava aqui, ele se expande. Então, ele fica maior do que o meu corpo. A Evelyn está aqui dentro, como se eu fosse me cobrir com o meu perispírito expandido, certo? Eu estou aqui dentro. Aí o meu perispírito, vamos supor, eu estou aqui, aí eu expandi meu perispírito, esse aqui sou eu. Eu expandi meu perispírito, ele passou aqui para frente. Então, eu estou aqui dentro. Aí, pela força plástica, pela força do pensamento e da vontade, eu modelo esse perispírito que está expandido com a imagem do Divaldo Franco. Então, quem estiver olhando vai ver o que está aqui fora. O que está aqui fora? A imagem do Divaldo Franco. Não vão ver a Evelyn que está aqui dentro. Aí o que acontece? Eu temporariamente adoto, me transfiguro para Divaldo Franco, depois eu posso, pela força do pensamento e da vontade, também de terminar com a transfiguração, contrair novamente o meu perispírito, e vocês vão ver a Evelyn de novo, que estava aqui, sempre estive aqui. Apenas eu expandi meu perispírito e mudei pela força plástica, pelo poder. Então, isso chama transfiguração. Isso acontece com pessoas encarnadas e desencarnadas, tá? Isso é muito raro. Essa capacidade, ela é rara, tá? Mas ela é possível. E a transfiguração aconteceu com Jesus. Ele se transfigurou não em outra pessoa, mas ele ficou completamente luminoso, tá? Então, vejam, através de uma mudança no aspecto geral da fisionomia ou de uma aparência luminosa. Isso pode acontecer com o perispírito tanto de uma pessoa desencarnada como de uma encarnada, não isolada no corpo, mas se irradiando ao redor do corpo, de maneira a envolvê-lo como um vapor, podendo mudar de aspecto se esta for a vontade do seu espírito, tá? Nós vamos ver o primeiro videozinho, prestem atenção, são 2 na sequência, tá? Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Levantem-se e vamos descer. Percebem aí que houve a transfiguração do aspecto luminoso, como ele mudou a aparência? Então, isso foi transfiguração, tá? Vamos agora para o outro vídeo de materialização, que nós também falamos. Prestem atenção. Desculpa, vamos lá. O médico particular de Chico Xavier fala das polêmicas experiências de materialização de espíritos. Foi de umas materializações que nós médicos havíamos feito para estudos de uma médium que morava perto de Belo Horizonte, ela veio Uberaba, e a única pessoa fora dos médicos era o Chico Xavier. Se ele contribuiu, que eu acredito que sim, para com que essas materializações se fizessem presentes, eu acredito que sim, porque houve materializações como estou te vendo, através de um ectoplasma que a gente chama, saindo do orifício da boca e do nariz dessa senhora, que nós colocamos ela numa cadeia, numa jaula, certo? Com algemas, com um tecido preto para poder cobrir o corpo dela, e através disso saía desses orifícios uma massa, um ectoplasma que foi formando a imagem do espírito na nossa frente, que flutuava.
Se não só eu vi, mas como os outros colegas que estavam presentes viram. Mas foi uma materialização do espírito. Materializou-se uma irmã que havia falecido em Campinas, um hindu, mas eles flutuaram na nossa frente. Esse aqui é o espírito que se manifestava assim. A irmã, essa madre que realmente estava presente, ela comunicou conosco. Mas o hindu não. Aqui a irmã, o Chico, esse era o nosso colega Valdo Vieira, também médico. Ela sempre referenciando ao caso do Chico. Os espíritos foram embora. Depois que a média acordou, nós fizemos os testes médicos e vimos a ela anteriormente a pressão da paciente, não era da paciente, da médium. Depois que ela terminou também. E pesamos ela antes e depois, para ver se havia alguma interferência nessa tipo de mediunidade por materialização. Só sei que os espíritos que vinham, era uma coisa muito interessante, reverenciavam-se ao Chico Xavier. Para eles era um encontro muito importante para esses espíritos que se manifestaram. O caso descrito pelo médico Eurípides Tarran ocorreu em 1964. Para o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, a sessão teria sido uma farsa e Chico Xavier, possivelmente enganado. Tempos depois, a médium que promoveu a materialização, Otília Diogo, foi surpreendida em fraude, com as vestes da freira em uma maleta. Idealizador do Museu Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Geraldo Lemos defende que o fato não descarta a autenticidade daquela experiência. Ele lembra que muitos médiuns, por algum motivo, perdem a mediunidade e depois recorrem a truques para se manterem em evidência. Interessante, não é? Muito bom também a possibilidade de nós aprendermos com esse vídeo também. Bom, meus queridos amigos, vamos então dar sequência em relação ao nosso estudo. Vamos agora estudar sobre bicorporeidade, tá? O que é a bicorporeidade? É também chamado de ubiguidade, que é a capacidade do espírito estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como isso é possível? Vejam bem, o corpo físico, ele entra num estado mais ou menos de transe, tá? O corpo físico nunca fica no seu estado normal, falando, gesticulando, ele entra como se fosse num estado de leve transe. O seu perispírito se emancipa num processo de desdobramento parcial do corpo físico. Aí esse espírito, esse perispírito desdobrado, ele vai até um outro lugar, que pode ser em outra cidade, com outra pessoa na mesma cidade, ele pode ir para onde ele quiser. Aí o perispírito vai até onde ele quer, lá ele se torna visível e pode falar com as pessoas, como ele pode se tornar visível e tangível. E lá, no outro lugar, onde ele se mostra visível e tangível, ele pode fazer o que ele tiver que fazer, realizar o que ele tiver que fazer. O corpo dele físico continua naquele estado mais ou menos de transe, e depois o perispírito dele volta para o lugar de origem, normalmente. Exemplos de pessoas que tiveram bicorporeidade ou ubiguidade. Eurípides Barçanufo. Você, se quiser, pesquise sobre ubiguidade e Eurípides Barçanufo. Vocês vão perceber que ele várias e várias vezes ele entrava num processo de bicorporeidade, fazia o que ele tinha que fazer nos outros lugares, depois voltava, tá? Outro espírito, Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha bicorporeidade. Ele também se entrava num processo de ubiguidade, ia para outra cidade. Lá na outra cidade ele se tornava visível e tangível, curava enfermos, curava leprosos e depois ele voltava para onde estava o seu corpo físico em outra cidade, tá? Como isso é possível?
pela capacidade que o perispírito tem de se isolar parcialmente do corpo e se tornar visível e tangível também, que já vimos essa propriedade. Então, o seu perispírito adquire momentaneamente a tangibilidade lá onde ele está, aparece em outro local, tornando-se presente fisicamente em 2 lugares ao mesmo tempo e se mostrando com todas as aparências da realidade. Quem vê o espírito num processo de ubiguidade vê como se vê um encarnado, toca nele como toca no encarnado. Então, ele tem todas as aparências da realidade. Nesse estado, o corpo físico jamais está normal, mas de uma forma mais ou menos estática, processo de transe. Outra propriedade é a penetrabilidade. Matéria alguma do mundo físico opõe obstáculo ao espírito, ele atravessa todas, como a luz faz com os corpos transparentes, seja água, seja fogo, seja parede, seja o que for, ele ultrapassa, porque ele tem essa propriedade da penetrabilidade. Mas nós estamos falando de matéria do mundo tangível, do mundo material. As matérias, as portas, as paredes, lá das colônias espirituais, construídas no plano espiritual, o espírito não passa. Porque lá é composta por uma matéria imponderável, mas que não é suscetível de ser atravessada pelo perispírito. Então, eles atravessam aqui, não lá. Transporte e materialização de objetos. Os espíritos, eles podem transportar e materializar objetos. Então, primeiro, o transporte. Eu posso transportar uma flor de um jardim aqui para frente da câmera, se eu quiser. Os espíritos podem fazer isso? Podem. Como é que eles fazem isso? Como é que eles transportam e a flor aparece aqui? Muito simples. Ele pega aquela flor lá do jardim, aí ele esconde aquela flor dentro dos seus fluidos espirituais, tá? É como se ela ficasse escondidinha aqui dentro, os fluidos espirituais cobrem aquela flor, ele vem, ele tá vindo, e ele traz a flor junto com ele, só que ela não está sendo visualizada, a gente não vê a flor vindo. Por quê? Porque ela está escondida nos fluidos invisíveis dele, do perispírito dele. Aí ele chega aqui na frente da câmera, ele tira os fluidos de dentro da flor, da frente da flor, e a flor que está aqui, ela vai se tornar visível. Então, ele transportou a flor do jardim para cá. E o transporte de objetos, ele tem que ser de objetos presentes no planeta. Se eu quiser transportar um objeto do planeta Júpiter para cá, eu não consigo. Tem que ser um objeto dentro do nosso próprio planeta. Então, eu posso fazer isso. E o que é a materialização de objetos? É diferente. A materialização de objetos não há o transporte. A materialização de objetos, o espírito, ele, com a força do pensamento e da vontade, ele molda o fluido cósmico universal e faz com que a flor surja. Então, a flor não veio de um jardim material. A flor, ela foi materializada, ela foi construída com o fluido cósmico universal que o espírito atuou. Então, você já percebe que aí é mais difícil, precisa ter mais evolução para se fazer isso. Então, ele modela, surge a flor, materializou a flor, e quando eu quiser, eu desfaço a flor, eu dissipo o fluido. Eu concentrei o fluido para fazer a flor, eu dissipo o fluido quando eu quiser. Isso é a materialização de objetos. Então, como o seu fluido é dilatável, combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nessa combinação que ele oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar, no caso do transporte. Lembrando que transporte e materialização de objetos é algo que precisa do médium de efeitos físicos, é o que chamamos de mediunidade de efeitos físicos. Eles precisam do ectoplasma do médium para unir com os seus fluidos espirituais. Eles fazem um que nós chamamos de ectoplasma elaborado. E aí nesse ectoplasma, e não é só do ectoplasma do médium e os fluidos do espírito comunicante, não. Eles pegam ainda
os fluidos da natureza e os fluidos dos outros espíritos desencarnados. Eles pegam esses 4 fluidos, misturam como se fosse misturar numa grande panela e formam o ectoplasma elaborado. E é com esse ectoplasma que eles envolvem o objeto quando está sendo transportado, tá bom? E é com esse ectoplasma que eles materializam uma flor e depois fazem com que essa flor desapareça. A emancipação, eu já falei da emancipação quando eu falei da ubiguidade ou da bicorporiedade, a capacidade de se isolar parcialmente do corpo físico, tá? Eu posso me emancipar acordada, como os médiuns fazem muito isso em processo de transe mediúnico, quando eles vão realizar resgates em regiões, determinadas regiões. O médium está acordado, entra no processo de transe, o seu perispírito emancipa, ele vai falando tudo que ele está vendo, por onde ele está passando, o que é que ele está vendo, onde é que ele está indo, faz o resgate lá, traz o espírito de volta ali para a reunião mediúnica e depois, quando ele chega com o espírito, é que ele entra num processo de intercâmbio, propriamente dito, de psicofonia. O espírito vai se comunicar por intermédio dele. O que ele estava fazendo antes? Estava em processo de emancipação. Então, a emancipação acontece em estado de vigília e acontece também quando nós dormimos. Todo mundo passa por emancipação durante o sono. Todo mundo. Lembre ou não lembre, nós estamos emancipando. Por quê? Porque o nosso espírito precisa emancipar-se para absorver as energias do mundo espiritual durante esse processo de emancipação, para nutrir a sua alma, o seu espírito com energias e fluidos salutares. Então todos nós passamos por esse processo de emancipação durante o sono. Então, lembrando, emancipação é isso, esse desdobramento parcial. Por isso que ele diz aqui, acontece durante o sono e também durante o desdobramento mediúnico. Sensibilidade global. O que é a sensibilidade global? O perispírito, diferentemente do corpo físico, ele tem as percepções pelo corpo perispiritual inteiro. Nós, encarnados, não vemos só pelos olhos físicos. Se eu fechar meus olhos, eu não enxergo, certo? O perispírito não. O perispírito ele enxerga com o corpo todo, porque ele tem a sensibilidade global. Ele cheira, ele percebe o cheiro, não só pelo nariz, pelo corpo todo. Então, é o que ele diz aqui, a percepção do meio que envolve o espírito, sem o corpo físico, acontece como um registro global do perispírito. O perispírito inteiro percebe as coisas, não só determinados órgãos. Realizado com todo o seu ser. Assim, ele vê, ouve e sente com o corpo espiritual inteiro, independentemente da posição ou direção. Eu, espírito desencarnada, posso estar olhando para frente. Se passar alguém atrás, eu consigo visualizar, mesmo que eu esteja virada para cá. Por quê? Porque eu vejo com o perispírito inteiro, tá? Não tem, no mundo material, muitas vezes a gente não está olhando para um lugar e a gente percebe uma sombra, alguma coisa que passa, um movimento. Como é que nós conseguimos perceber isso se nós estamos olhando para frente? Percepção do nosso perispírito. Como o nosso perispírito tem a sensibilidade global, é essa sensibilidade que surge de algum momento, em alguma forma, e faz com que a gente consiga perceber aquilo que está acontecendo fora dos nossos sentidos diretos. Tá? Inclusive, aqui tem pessoas encarnadas que elas conseguem, por exemplo, ler, ver com a ponta dos dedos, com o cotovelo, com o lóbulo da orelha. Tem um nome específico para essa faculdade. Eu não me lembro desse nome agora, tá? Mas o que acontece? Como é que essas pessoas conseguem fazer isso? Por exemplo, as pessoas estão de olhos fechados, elas põem o dedinho no livro e elas vão lendo, porque elas enxergam com a ponta do dedo também. Como é que isso acontece? Sensibilidade global. Não é o perispírito que lê tudo, que vê tudo, que sente tudo? Pois é como se essa sensibilidade global, ela vencesse a barreira do corpo físico.
E mesmo tendo o corpo físico que impede a sensibilidade global do perispírito, algumas pessoas conseguem vencer essa barreira. E por isso, determinadas situações, partes do corpo, conseguem ver, ouvir, como se fosse o próprio órgão, o próprio sentido, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá bom? Muito interessante sensibilidade global. Sensibilidade magnética é a capacidade que os espíritos têm de transmitirem energia magnética, fluidos. O nosso perispírito, ele transmite energias e fluidos e ele absorve também energias e fluidos. Então, a sensibilidade magnética, ele é sensível à ação magnética. Por isso existe o passe. Porque no passe nós não estamos transmitindo energia? O perispírito permite que a energia seja transferida e o perispírito permite que a energia seja absorvida. Por isso existe o passe, entendeu? Que é exatamente o que ele diz. O espírito, acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Então, isso é possível graças à sensibilidade magnética do perispírito. Agora nós vamos ver as funções do perispírito. Vimos as propriedades, agora vamos ver as funções, tá? Então, vejam bem. Nós temos a função instrumental, individualizadora, de armazenagem, organizadora, de ligação, modeladora e sustentadora. Vamos ver então, primeiro, aqui o que é a função instrumental. O perispírito serve de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. É o instrumento que o espírito utiliza para que ele possa interagir com o mundo físico. Se não houvesse o perispírito, o espírito não conseguiria se manifestar no corpo material. Então, ele é um instrumento para a alma, ele é um instrumento para o espírito, tá? Veículo de manifestação do ser. Ele é o agente de transmissão. O espírito quer, o perispírito transmite ao corpo e o corpo executa. Ele é o veículo de manifestação do ser, através dele, através do perispírito, que o espírito consegue orientar e executar o que ele quer no corpo físico. Então, ele que transmite para o corpo físico os pensamentos, as emoções, as energias. Então, ele faz o intermediário. O que sai do espírito vai para o corpo físico e do corpo físico vai para o espírito, graças ao perispírito. Ele é o veículo da mediunidade, ele é o princípio de todas as manifestações, ele é o instrumento pelo qual as faculdades mediúnicas ocorrem. Nós já vimos aí nas propriedades quanta mediunidade, quantos fenômenos mediúnicos nós identificamos graças às inúmeras propriedades do perispírito. Então, ele é o instrumento, o veículo da mediunidade. E ele é o veículo do pensamento. Ele é o responsável pela irradiação do pensamento. Então, através dele, ele é o instrumento pelo qual o pensamento, que está no espírito. Quem pensa não é o corpo físico. Quem pensa é o espírito. Então, ele é o instrumento pelo qual o espírito consegue manifestar o seu pensamento. Então, ele é o responsável pela irradiação do pensamento. Então, ele tem essa função instrumental. A outra função que nós vamos ver é a função individualizadora. Ele serve para individualizar, identificar, personalizar o espírito. É ele que faz com que a Evelyn seja sempre a Evelyn, sempre, porque o espírito não tem forma. O espírito não tem um corpinho para ele, não. Quem é que faz isso? O perispírito. Então, ele que consegue identificar, promover que a Evelyn seja identificada, porque ele tem uma forma. Eu não me mostro como Evelyn? Se eu não tivesse o perispírito, seria só o quê? Irradiação, luz. Não teria uma forma, então eu não seria, as pessoas não conseguiriam me identificar, me personalizar. Então, ele faz essa função individualizadora. Além disso, relacionada às características periféricas e às conquistas evolutivas, ocorre a desmaterialização do perispírito com a evolução. Vejam,
características periféricas relacionadas aí, relacionadas às características periféricas e às conquistas evolutivas. O que é isso? O perispírito, ele tem a função de individualização no sentido de individualizar o espírito à medida que ele evolui. O espírito vai ter sempre perispírito, mesmo os espíritos mais evoluídos, eles têm perispírito, mas ele não vai se modificando, ele não vai se depurando com a evolução do espírito. Ocorre um processo que ele chama de desmaterialização. Por que ele chama de desmaterialização? Porque ele vai ficando menos ponderável. Ele vai ficando cada vez mais sutil. Quanto mais perfeito é o espírito, que chega a ponto de parecer que para nós ele não existe, não tem mais perispírito. Mas ele lá está. Só que ele não é mais aquele perispírito denso, materializado. Ele já é formado pelas partículas bem sutis e imponderáveis do fluido cósmico universal. Então ocorre essa desmaterialização do perispírito com a evolução. Aqui é função de armazenagem. O que é isso? Armazena a nossa memória espiritual. Na verdade, a matriz mesmo do pensamento é o corpo mental, tá? Lá é que está, na verdade, a matriz dos nossos pensamentos. Mas os pensamentos, eles também são armazenados no nosso perispírito, que tem a memória cortical, perispiritual e espiritual. Cortical é as experiências mais recentes, tá? Então, as experiências mais recentes, tanto dessa atual existência, ficam arquivadas nessa memória cortical, quanto das experiências no sentido das nossas existências mais recentes, ficam lá, nessa memória cortical. A memória perispiritual, ele diz, registra os atos das existências, ou seja, as nossas existências mais anteriores não ficam na memória cortical mais recente, ficam na memória perispiritual. E nós temos ainda a memória espiritual, que é exatamente, ali fica gravada as leis de Deus. É onde a evolução do espírito se processa. Então, nós temos aí essa função de armazenagem, de armazenar as nossas memórias recentes, as nossas memórias não tão recentes e as leis divinas. Então, o perispírito tem essa função de armazenagem também. Tem ainda a função organizadora e modeladora. A ação perispirítica é decisiva na formação do corpo. É por seu intermédio que a alma rege a sua encarnação. O perispírito conterá, ele dará os contornos ao espírito, dando-lhe uma forma. Ele delineia, organiza e delimita o processo morfogenético. Por isso ele é chamado de MOB, modelo organizador biológico. Ele é o modelo do corpo físico. O corpo físico é uma cópia grosseira do perispírito. Então ele modela o corpo físico. E é por isso que, se o perispírito está corrompido, o corpo físico, ao se forma com alguma deformação física, porque ele vai refletir o perispírito. Por isso que ele diz aí, a ação do perispírito é decisiva na formação do corpo, porque é ele que plasma, é ele que modela, é ele que constrói a partir dele o corpo físico. Então ele diz aí, ele dá contorno ao espírito, ele modela, ele organiza o corpo físico e ele modela o espírito, porque é ele que dá a forminha, como se ele fosse uma forminha de gelo do espírito. Então ele modela o corpo espiritual na erraticidade também, na erraticidade essencialmente, tá? Porque aqui nós temos o corpo físico, mas na espiritualidade, na erraticidade, é o perispírito que modela o espírito, tá? Ele é o molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Além disso, ele tem a função de ligação.
como o espírito vibra numa frequência diferente do corpo físico, são frequências que não se comunicam, eles precisam do perispírito, que é o elo de ligação entre os dois, porque o perispírito, ele vibra um pouco, ele consegue captar as vibrações tanto do espírito quanto do corpo físico, tá? Então ele é o intermediário, por isso ele tem essa função de ligação. Então o espírito se encontra numa frequência muito alta, enquanto a matéria numa frequência muito baixa. O perispírito, o elo de ligação, tem zonas que vibram nas duas faixas de frequência e viabiliza a conexão. Os elos que prendem o espírito ao corpo encontram-se nos campos mental e vital, tá? Então, os elos, na verdade, que favorecem essa ligação entre os corpos, estão todos interligados, tá? Nós já vimos nos vídeos da semana passada que os corpos estão interligados, mas os elos estão essencialmente no corpo mental e no duplo etérico, que é o vital. E por fim, a função sustentadora. Sustenta o veículo físico desde sua formação até o completo nascimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Surge também no complexo processo de renovação celular e sustentação do sistema imunológico. Então, ele sustenta o veículo físico, ele facilita, ele permite que haja exatamente essa união do corpo físico. Então, o corpo, com base nessa função sustentadora, ele consegue crescer e se conserva durante a vida adulta pelo tempo necessário. Então, ele tem essa função de sustentar o corpo físico, e ele facilita, trabalha no processo de renovação celular do nosso corpo físico e também sustenta o sistema imunológico. Ele ajuda na manutenção da nossa saúde. Então nós percebemos também que ele tem essa função sustentadora. Interessante, não é? Sensacional isso tudo. Bom, meus queridos amigos, estamos aqui com 1 hora finalizando, como vocês sabem, a nossa aula teórica. É mais ou menos 1 hora de aula, e aí nós adentramos na parte prática da nossa aula, da nossa educação da mediunidade. Vocês devem lembrar que na aula passada nós iniciamos a aproximação, a fase da aproximação, que é a segunda fase, e iríamos iniciar a condução da fase hoje, tá? Então, lembrando que foi feito toda aquela parte inicial da projeção de fluidos, depois o início para começar a aproximação do guia ou amigo mediúnico. Então vamos lá. Ele aqui já vai conduzir, tá? Já é o dirigente, já tá todo mundo ali concentrado. Tô supondo que já aquelas fases todos os dias anteriores foram feitas, projeção, tarará. Agora já chegou na fase da condução. Então eu vou dizer, pedimos ao companheiro espiritual designado para hoje que inicie a projeção de fluidos para despertar-nos a sensibilidade. Vejam, eu vou passar pelas fases anteriores para começar a aproximação. Eu não vou direto para a aproximação, a gente vai fazendo uma acumulação, tá? Um acúmulo, na realidade, das fases anteriores. Aí eu faço a projeção de fluidos, depois eu dou a pausa para eles perceberem a diferença. Aí eu digo, ó, peço que os participantes prestem atenção em como percebem os jatos intensos de fluidos, aguçarem os pontos de maior ou menor sensibilidade. Vou dar a pausa, vou pedir para acessar as projeções, a pausa, vou pedir para analisarem o ambiente com ou sem a projeção de fluidos. Tudo isso aí nós já sabemos, por isso eu estou passando rápido a parte da projeção de fluidos, para que a gente possa adentrar mais agora no guia, que é agora, tá? Então vejam, depois que eu faço a parte da projeção de fluidos, a pausa e tudo, vamos emitir um forte chamamento mental para que os nossos guias se aproximem de nós para conhecermos a sua irradiação. Vejam que isso não tinha na projeção de fluidos, que era uma projeção generalizada de fluidos. Agora, eu vou dizer, emitam mentalmente
evoquem, chamem para perto de vocês os guias mediúnicos, para que eles se aproximem, para que vocês possam conhecer a irradiação deles. Lembrem que essa fase, os guias não tocam nos médiuns, os guias não transmitem pensamentos, eles só se aproximam. E a gente não viu nas propriedades do perispírito que ele pode se irradiar e que as vibrações se irradiam? É o que vai acontecer. Ele tem irradiação e o que os médiuns vão fazer é tentar captar a irradiação dele. De Chico não tinha 15 metros, as pessoas não sentiam, a gente tem que sentir o do nosso amigo espiritual, do nosso amigo mediúnico. É o caso, é a tarefa dos alunos. Então eu vou dizer, vamos emitir, aí eu dou a pausa, para os alunos começarem a perceber, aí eu vou ficar calada na hora, para que os alunos possam perceber a irradiação, tá? Aí eu digo, o dirigente, já próximos, os protetores espirituais se movimentam de um lado para outro, à frente, às costas, testando a nossa percepção. Vamos acompanhar com atenção e tranquilidade para arquivarmos na lembrança como poderíamos reconhecê-los em outra ocasião. E aí, o dirigente vai dizer, peço nesse momento que os guias mediúnicos possam começar a se movimentar ao redor dos seus tutelados. Eu posso, no primeiro momento, como eu já tinha dito no outro slide da aula passada, no primeiro momento eu não digo para qual é a direção. Digo que eles possam se movimentar, peço para que prestem atenção, para ver se identificam as irradiações do seu guia. Depois eu gosto de fazer isso, mas aí fica também muito de dirigente para dirigente. Eu gosto de dizer, olha, nesse momento eles vão ficar na lateral esquerda, na lateral direita, nas costas, na frente, para ajudar. Porque às vezes os alunos, na primeira fase, não conseguem perceber, não conseguem. Mas quando eu digo, tá do lado esquerdo, eles atiçam as percepções deles, aí eles conseguem identificar, tá? Pausa de novo, tem que dar sempre a pausa para eles perceberem para eles perceberem as vibrações durante a irradiação e sem a irradiação. Eles têm que perceber as diferenças, os contrastes. Então eu tenho que dar um intervalo entre as fases para eles irem percebendo. Aí eu pedimos aos bondosos protetores que se afastem dos seus tutelados, certo? Eu não vou dar a pausa. Eu não dei a pausa para eles sentirem a irradiação, eu dou um tempinho, uns minutinhos. Sentem ali a irradiação. Aí eu dou pausa, peço para eles se afastarem. Aí eu digo, percebam a diferença quando os amigos mediúnicos estão irradiando, estão próximos a vocês, e agora, quando eles estão afastados, para eles perceberem a diferença. Aí, aos companheiros encarnados, alertamos que continuem acompanhando o distanciamento dos guias e reparem como se sentem, para ver se eles conseguem perceber paulatinamente o distanciamento. Quando está muito próximo, vai afastando, eles percebem que a irradiação se distancia. Olhem o trabalho de aproximação, de distanciamento, tudo isso é o quê? Desenvolvendo as percepções dos alunos, tá? Então esse trabalho é importante. Pausa de novo, sempre tem a pausa. Aí, ó, já afastados, pedimos que os guias arremessem fluidos sobre os seus tutelados, para que percebam a projeção intencional e individual. Então, aí nesse caso, quando eu digo, agora identifiquem o distanciamento, observem, aí eu dou a pausa, fico calada, um tempinho. Aí depois eu digo, agora os guias mediúnicos vão direcionar fluidos individuais aos seus tutelados. Eles estão localizados à frente de cada um e vão direcionar os fluidos para os seus tutelados. Prestem atenção e vejam se vocês conseguem. Veja, é diferente essa fase. Na primeira, eles só se movimentaram e eles mesmos estavam irradiando seus fluidos, mas eles não era nada proposital. Aqui não. Ele se distancia e ele direciona, ele joga, ele direciona um jato de fluidos para os seus tutelados. Cada guia vai fazer isso. Entendeu? É diferente. Às vezes eles não percebem na primeira, porque é mais difícil. Nessa fase, nesse momento que eles arremessam os fluidos, eles conseguem perceber, porque é mais fácil.
Agora pedimos ao amigo encarregado da projeção de fluidos que lance sobre a sala novos jatos fluídicos generalizados, e isso para distinguir com clareza a projeção realizada pelo guia e a generalizada. Começou com a generalizada, finaliza com a generalizada também. Então, mas eu tive aí várias fases, pausas, aproximação, pausa, irradiação, pausa, para os alunos irem percebendo as diferenças, tá? E aí eu vou dando essa pausa de novo, depois da projeção de fluidos generalizados, e aí a gente orienta, repassemos mentalmente as sensações que impressionaram os seus sentidos, tanto na primeira como na segunda fase. Os alunos vão mentalmente avaliando como eles se sentiram, para que eles possam depois, na hora da avaliação, colocarem as suas percepções. Aí a gente faz a desconcentração. Para a desconcentração, testemos o controle do corpo com breves movimentos. Eles estavam ali concentrados, então vamos mexendo um pouquinho as mãos, os pés, a cabeça, procurando respirar, perceber sua respiração. Enfim, vou fazendo eles voltarem daquela concentração, tá? Se der tempo, vamos fazer por 2 ou 3 vezes esse processo. Se der tempo, esse 2 ou 3 vezes, aí eu não desconcentro, tá? Eu, antes de desconcentrar, eu dou a pausa, eu faço por último o jato de fluidos. Se eu for fazer 3 vezes, eu deixo o jato de fluido generalizado por último. Então, eu faço a aproximação, eu faço a movimentação, a irradiação, faço a pausa, faço a projeção individual de fluidos, faço a pausa, peço de novo para ele se movimentar. Eu faço essa fase da irradiação e da projeção direcionada 2 ou 3 vezes. Aí depois é que eu vou para a última fase, que é a projeção generalizada. Eu não faço a projeção generalizada no meio, não. Só no início e no fim. E depois eu desconcentro. Eu não vou desconcentrar para depois fazer 2 ou 3 vezes. Eu faço tudo junto, só desconcentro no final. Aí, por fim, faz uma prece, claro, agradecendo, pedindo realmente sempre aos protetores esse passe de refazimento de energias, de amparo e de apoio, tá? Algumas perguntas podem surgir nessa fase. São elas: pode perceber a aproximação do guia mediúnico? Isso é o dirigente. Quando chegar na hora da avaliação, o dirigente vai perguntar aos alunos como eles se sentiram, como foi a fase. Então, o que nós vamos perguntar? Você conseguiu perceber a aproximação do guia mediúnico? Eles vão falar. Como você percebeu? Foi uma irradiação? Foi uma luz? Foi um perfume? Foi um calor? Foi um frio? Enfim, foi uma sombra? Eu vou querer saber. Cada aluno percebe o seu guia mediúnico de uma forma. Com a sua aproximação, sentiu alguma emoção, alegria, bem-estar? Veja, é diferente da anterior. A anterior é algo físico. Luz, irradiação, perfume, calor, é algo, uma sensação. Já no caso da aproximação, no caso que eu pergunto se ele sentiu alguma energia não, alguma emoção, é algo interior. Porque muitas vezes, os alunos se emocionam. Por quê? Porque aquilo traz uma emoção tão boa, é uma sensação tão agradável, que eles se emocionam. Então, isso é natural, a gente vai perguntar também. Quando ele se afastou, houve modificação do que você sentiu? Você percebeu ele se afastando, se aproximando? Ou, na realidade, você não conseguiu perceber que a irradiação diminuiu à medida que ele se afastava? Então, isso tudo nós vamos e quê? Nós estamos instigando os alunos a se manifestarem. Aí, todos os exercícios foram iguais, ou seja, você percebeu todos os exercícios da mesma forma? Houve alguma diferença? Eu percebi mais assim, nessa fase foi mais forte, na outra fase foi mais fraco. Então, tudo isso também ajuda nesse processo. Aí, por que alguns sentem a primeira fase, percepção de fluidos, mas não sentem a fase da aproximação? Por quê? Porque, na verdade, a sensibilidade é precária e não uniforme. No caso da primeira fase, a percepção de fluidos, lembram que os fluidos são fluidos densos, mais pesados,
então mais fáceis de serem percebidos pelos alunos. A aproximação do guia, ele não está direcionando logo no primeiro momento jatos de fluidos, certo? E a irradiação do guia é muito mais suave, é muito mais imponderável, é muito mais sutil. E, portanto, nós que somos muito materializados, temos mais dificuldades de perceber. Então, além da sensibilidade pode ser precária, a minha sensibilidade ela está sendo desenvolvida no curso. Ora, então minha sensibilidade não está 100%, ela está ali 20%, 30%. Então, como ela ainda está muito precária, ela percebe as coisas mais materiais, aquilo que é muito sutil ela tem dificuldade. Pode decorrer de uma inibição momentânea, que poderá ser eliminada com a continuidade do exercício. A ansiedade, a inibição, tudo isso faz com que dificulte essa percepção. Porque alguns têm sintomas antes do início do exercício? São algumas perguntas que os alunos fazem. Nós estamos colocando aqui para vocês, para que vocês já saibam a resposta. Geralmente porque estão sugestionados a ansiosos. Então, eles já ficam tão ansiosos com a fase que eles começam a sentir antes, mas ainda não houve aproximação nenhuma dos guias mediúnicos, porque eles obedecem o cronograma e o horário. Eles só vão se aproximar na hora que o dirigente falar. Então, isso são os alunos que ficam, se realmente é uma sugestão individual, eles ficam autossugestionados e acabam sentindo e percebendo alguma coisa. Mas, na realidade, aquilo é anímico, é deles, não decorre da aproximação do guia. Os bons espíritos não burlam a disciplina estabelecida, aguardando o horário do início dos exercícios, tá? Que é o que eu falei para vocês. Pessoas altamente impressionáveis e em desequilíbrio também podem relatar sintomas antecipadamente e devem ser orientadas para a assistência espiritual, reiniciando o treinamento quando mais equilibradas. Se nós identificarmos que tem alguém muito impressionado, em desequilíbrio emocional, é melhor encaminhar essa pessoa para o tratamento espiritual, para ela se reequilibrar, para ela ficar melhor, e depois ela volta para o curso, esse mesmo curso, se der tempo, ou outro. Mas, se ela estiver tendo muita dificuldade, é melhor não forçar um desenvolvimento mediúnico ainda, sem que a pessoa esteja bem o suficiente. O guia mediúnico poderá ser substituído nos exercícios? Ele não deve ser substituído. Por quê? Porque o aluno ele tem que se adaptar e se acostumar com o seu próprio guia. Se ficar mudando, ele não vai conseguir saber quem é quem. Ele vai se perder. Então, o médium precisa saber reconhecer os fluidos do seu guia mediúnico. Então, eles não vão mudar. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer o meu guia. Na fase da aproximação, quem se aproxima de quem não é médium ostensivo? A pergunta é, ora, se nem todos que estão ali no curso são médios ostensivos, no caso desses médios que não são ostensivos, ele aí não tem nenhum guia, nenhum médium, nenhum guia mediúnico que se aproxima deles. Quem que se aproxima? Aí ele diz, o médium generalizado, que pode ser o dialogador, que pode ser o médium de apoio, não está só, porque é tão importante quanto os outros. Faz parte do grupo e age fluidicamente sobre o ambiente, requerendo os mesmos cuidados. Tem ao seu lado o guia da encarnação ou algum membro daquela equipe espiritual. Então, se ele não tiver um guia mediúnico diretamente trabalhando com ele, ele tem o próprio guia, o próprio anjo da guarda dele, que é o espírito protetor, ou ele pode ter algum outro membro da equipe espiritual que está ali trabalhando. E ele pode também ter um guia mediúnico. Por quê? Porque mesmo que ele não seja um médium ostensivo, no sentido de permitir uma comunicação, um intercâmbio tão forte como os ostensivos, aquele médium, aquele guia mediúnico pode trabalhar com ele num processo de inspiração, num processo de intuição, sem problema nenhum. Então, ele pode também ter o guia mediúnico? Pode, e normalmente ele tem, tá? Então, ele vai ficar desassistido, desamparado? De jeito nenhum. Todos estão sendo assistidos pelos seus guias mediúnicos. Vamos lá.
Aqui nós vamos para a ficha de sintomas. Nós já mostramos essa ficha de sintomas quando nós finalizamos a primeira fase da percepção de fluidos. Porque a ficha de sintomas, essa primeira, ela tem 4 semanas. Então, ela tem 2 fases para a primeira fase, 2 semanas para a primeira fase de percepção de fluidos e 2 semanas para a segunda fase de aproximação. É uma ficha só, tá? Que dá aí numa folha de papel ofício, direitinho. Esses 2 pedacinhos cabem numa folha A4 de papel ofício sem problema nenhum. E aí os alunos vão, nesse caso, responder como se fosse hoje, na 4ª semana. Por quê? Porque a 3ª semana foi semana passada, na primeira semana da fase da aproximação, tá? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Vocês estão percebendo que eu estou dividindo a fase em 2 semanas. E eu trago um primeiro conteúdo na primeira semana e um segundo conteúdo, que é a continuação, na segunda semana. Mas eu estou dividindo para efeito de explicação aqui. Mas na primeira semana vai acontecer a fase inteira, até a condução, tudo que nós vimos hoje. E na segunda semana, tudo de novo. Não é para na primeira semana não ter a condução da fase, parar onde os meus slides pararam. Não. Quando chegar, a fase toda ela é realizada nas 2 semanas. Então, eles vão ter a oportunidade de vivenciar realmente a prática da aproximação nas 2 semanas. Eu só estou dividindo para que a aula não fique muito extensa, porque 1h15, 1h20 já cansa vocês de ouvirem. Eu sei como é que é. A gente tem condições, a gente consegue 1 hora, 1h30, mas 2 horas já está morrendo. A gente não aguenta tanto conteúdo, ainda mais um conteúdo que eu estou na prática, mas eu estou explicando para vocês aqui. Então, na verdade, eu divido para não ficar tão cansativo. Mas, repito, nas 2 semanas a fase ela é feita completa, perfeito? Ela não é separada, ela é feita completa nas 2 semanas, ok? Meus queridos amigos, finalizamos aqui com 1 hora, quase 1h20 de aula, mas é assim mesmo, é muito conteúdo. E na prática mesmo, se eu estivesse com vocês, eu iria reservar 2h30 para um curso desse. Porque é 1 hora de aula teórica e 1h30 de prática, tá? Contando tudo aquilo que nós já vimos nas diretrizes, que vocês já sabem, mas é 1h30. Então, eu estou dando em 1h20 aqui porque eu estou só na teoria, mas se eu estivesse com vocês ali, olhando, orientando, ouvindo, anotando, era 2h30 o curso por semana, para que se possa aprender direito. Fazer coisa com pressa não vai dar certo, tá? Bom, meus amores, mais uma aula nós finalizamos por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você leia, espero que você aprofunde os conhecimentos. Eu repito, não se limite aos slides que nós oferecemos. É pouco, muito pouco. Vá buscar literatura complementar na obra, na apostila. Busque na codificação, para que você possa ampliar o seu conhecimento e saber mais, tá bom? Meus amores, muitíssimo obrigada. Está aqui todas as nossas redes, YouTube, Instagram, canal do Telegram, nosso site, nosso e-mail e nosso contato no WhatsApp e no Telegram. Eu não vou repetir o que tem cada um deles, porque vocês já devem estar enjoados de ouvirem eu falar a mesma coisa. Só lembrando que qualquer dúvida, procurem, encaminhem uma mensagem para o nosso telefone, tá bom? E reforço também, no YouTube, procurem sempre as playlists, é mais fácil de vocês acharem os nossos estudos. E não deixem de baixar o material na nossa sala de aula, que está no nosso site, lá no íconezinho, na aba Sala de Aula. Ok? Meus amores, é isso. Finalizamos. Um grande beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo grande.